Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato e o canal 16 aqui da TV Câmara. Nosso programa fala sempre sobre assuntos relacionados à educação. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 30 anos da Escola de Ensino Médio Integrado aqui de Passo Fundo. E para conversar sobre esse assunto eu tenho 4 convidados especiais. Tenho o prazer de receber a professora Roberta Costella, que é professora de redação do Integrado. Roberta, boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Recebo também a Mariane Rocha, que também é professora de redação, né, Mariane? Sim. Então, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite. Receba a Nara Marley, que é professora de literatura aqui do Integrado. Então, Nara, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, privilégio estar aqui. E recebo já pela segunda vez, né, o professor e diretor da instituição, Jonir Dal Bosco. Então, boa noite, Jonir, seja bem-vindo. Nós que agradecemos, boa noite. Jonir, vamos conversar contigo inicialmente. Me conta um pouquinho e conta para os nossos telespectadores um pouco dessa história bonita da Escola de Ensino Médio Integrado. Quando começou, todo esse trabalho que vem sendo realizado há 30 anos, né, já que está comemorando 30 anos esse ano. Então, exatamente amanhã, dia 13 de novembro, nós completaremos 30 anos como instituição de ensino. Há 30 anos atrás, o Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo, na época, como presidente, o saudoso padre Hélio Alcides Guareschi, e demais professores do Conselho Diretor, criaram a Escola de Segundo Grau da Fundação Universidade de Passo Fundo, hoje Centro de Ensino Médio Integrado PF. A escola foi idealizada, na verdade, com muitos propósitos. Eu vou elencar alguns. Para ser uma escola modelo, imagina você, há 30 anos atrás, uma escola com 40 horas semanais. Então, com uma metodologia diferenciada, né? Já que os alunos tinham 40 horas semanais, aulas de segundas a sextas-feiras, manhã e tarde, para melhorar os resultados nos concursos de vestibular, porque na época se observava que os resultados ainda não estavam com o propósito ou com a qualidade que as universidades gostariam. Então, melhorar os resultados nos concursos. Foi também criada para a filha de professores e funcionários e, obviamente, estendido também para a comunidade de Passo Fundo e região. E para ser uma escola que fosse modelo no sentido de formação. O Integrado teria como propósito a formação também de outras escolas, que servisse como modelo para as outras instituições de ensino. E ela iniciou, então, no dia 6 de março de 1990, com 90 alunos, né, 2 turmas, os quais a primeira turma concluiu em 1992. E em 1994, a mantenedora passa para a escola de segundo grau, na época, os cursos de qualificação profissional. E até então, ela ofertava apenas o ensino médio, que foi o propósito inicial. Com o passar desses anos, a mantenedora viu que o integrado, ou melhor, a escola de segundo grau, porque na época era a escola de segundo grau, estava tendo excelentes resultados. E passou para a gestão da escola os cursos de qualificação profissional que iniciaram com o de auxiliar de enfermagem. E a partir de 95, então, nós entramos com os cursos técnicos, né? E esses cursos foram crescendo, né? Hoje nós temos 7 cursos técnicos, temos especialização pós-técnica, e o ensino médio que tem aula manhã e tarde, enfim, formamos ao longo desses 30 anos, José Eduardo, quase 8 mil alunos. Você é oriundo da área de enfermagem, né? Sim. Tu esteve... Quando é que tu entrou no Então, Integrado? eu entrei Tu é fundador? Não. Eu entrei exatamente nesta transferência
dos cursos de qualificação para a escola. Em 1994, a Fundação passa para a escola os cursos de auxiliar de enfermagem e eu fui contratado, né, para Certo. trabalhar no curso da área da enfermagem. Né, e estamos aí há 25 anos. E tu estás como diretor há quanto tempo, Júlia? Há 12 anos. 12 anos. Exatamente. Bom, uma escola desse nível, ela não se torna, não chega a esse nível se não tenha muita qualidade dos professores, né? E principalmente não tenha muitos projetos interessantes. E eu sei de um que a Marley vai nos falar agora, que é fantástico, que é o Festival de Cinema. Nara, me conta assim um pouquinho, como é que surgiu essa ideia do Festival de Cinema aqui no Integrado? Como se deu, já está na 11ª edição, né? Isso, a 12ª. 12ª edição. Então nos conta assim, como é que foi esse início, todo esse processo para chegar a 12 edições de um projeto fantástico, extraordinário, que inclusive revela a qualidade dos alunos e em alguns casos revela a qualidade artística de alguns dos alunos. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Correto. Há 12 anos atrás, um pouco antes até, surgiu uma inquietação no sentido de que a literatura, o germe é a literatura, mas hoje é a escola, né? Ele passou para toda a área das linguagens, hoje a gente pode dizer que é a escola, inclusive unida a outros espaços da universidade. A literatura tinha que sair da sala de aula, tinha que poder se apresentar para a comunidade, que tinha que ter alguns projetos que pudessem inserir a família de uma maneira mais efetiva e que os alunos conseguissem demonstrar as múltiplas habilidades dele. Como ele se originou no 3º ano do ensino médio, o que me deixava desassossegada era uma obsessão pelo vestibular, como se o 3º ano não pudesse participar de nenhum outro projeto. A não ser o vestibular, né? Porque saía do foco. do traço, né? E daí eu disse, mas eles podem estar se preparando para o vestibular e talvez até melhor, né? Com mais leveza e inclusive dando orientações vocacionais para eles, porque tem alguns alunos que se encontram na área do jornalismo, do cinema, ou até da alguma coisa, alguma área da oratória. Relacionada à comunicação, isso, por exemplo? Muitos. Acontece e efetivamente em 12 anos a gente já tem isso espelhado porque eles já estão nesse caminho, né? Não é só um anseio. Então ele surgiu assim, surgiu no 3º ano com isso. Nós vamos ler literatura e nós vamos transformar em audiovisual. A ideia é mais ou menos o seguinte, são obras literárias e nos últimos anos tem novidades que pode ser em português, língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola, não é mesmo? Exato, Mas o processo é mais ou menos o seguinte, conta para mim o processo, o aluno, o grupo tem que ler uma história e a partir, é livre essa escolha de história, como é que ele faz como é que é esse processo de montagem do projeto? As turmas se reúnem em grupos que não são pequenos, de 10 a 12 alunos, dá mais ou menos uns 3 grupos por turma. Certo. E nesses grupos tudo se origina ali, tudo é produzido por eles. Esses grupos leem um bloco de leituras que eles são convidados a ler, indicados pela organização, pela comissão organizadora. Certo. Nós entregamos um bloco de leituras. Existe uma liberdade no sentido de que eles podem escolher o texto que mais aprouver à situação do grupo. Esses blocos de leitura hoje estão, como você mesmo lembrou, em língua portuguesa, em língua inglesa e língua espanhola. E língua portuguesa é literatura universal. A gente lê os russos, os franceses, certo, e norte-americanos, brasileiros, enfim, né? E a produção, a partir da leitura, eles, ao ler, se identificam com algum texto que mais combina com o grupo. E se o grupo se sente bem falante em inglês ou espanhol, eles seguem por essa linha, pode escolher. Daí eles produzem tudo. Locações, figurino, tudo. Tudo com esse grupo, você não interfere em nada nesse processo. Exato. E inclusive eles são livres para adaptar. Eles eles podem ter o texto. A gente tem hoje oficinas que a Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade nos interage conosco, oficinas de cinema, de produção audiovisual, então eles compreendem bem essa caminhada entre a literatura e o audiovisual, são comunicações diferentes,
e eles produzem um curta-metragem a partir disso. Muito bom. Eu vou voltar contigo, depois tu vai me falar um pouco sobre a edição desse ano, porque parece que teve um filme de língua espanhola vencedor, Correto. né? Mas a gente vai falar depois. Quero conversar um pouquinho aqui com a Mariane Rocha, que é professora de redação dos segundos anos, né? Segundo e terceiro. Segundo e terceiro ano. Fala para mim o que é exatamente esse circuito de produção textual, que a gente tem inclusive aqui, nós já trouxemos aqui, o filme aqui, né? Esse aqui é o troféuzinho do Festival de Cinema, e aqui nós temos da produção textual. Me conta um pouquinho sobre esse projeto, Mariane. Bom, o circuito ele tem por objetivo principal incentivar a escrita, né? Os alunos do ensino médio integrado eles já são leitores e escritores, né, em sua formação, mas a terceira série especificamente, que é a série que participa do circuito, tem o objetivo central de escrever mais ainda, né? Focando tanto nos vestibulares quanto no Enem e também em suas próprias vidas acadêmicas, inclusive, né? Então, a partir do circuito, eles passam a escrever um pouco mais e a desenvolver também o seu repertório cultural, enfim, que o circuito ajuda. Perfeito. E a Roberta faz parte do projeto, né? Vocês duas coordenam esse projeto. Roberta, me fala assim, a Mariane trouxe uma questão muito importante, a importância da redação no Enem e no vestibular. E aqui mesmo na UPF, me parece que a exceção da medicina, todas as outras profissões, todas as outras faculdades, o que tu precisa fazer é uma boa redação, não é mesmo? Então me fala um pouquinho dessa importância desse projeto relacionado à questão do adentramento na faculdade. Na verdade, o nosso projeto, o nosso circuito ainda é um bebê, né? Ele está na segunda edição. Comparado da Nara. Comparado com o da Nara, né? E quando a Nara começou, ou voltou-se o festival para a segunda série, aí o diretor chegou para nós, né, e nos deu uma ideia de fazer alguma coisa relacionada à redação com a terceira série, né? E aí nós acatamos a ideia, achamos a ideia muito boa, né, e começamos a pensar sobre. Fizemos um regulamento, o nosso objetivo, sim, é formar leitores críticos, leitores reflexivos. Porque se eu tenho um aluno que é crítico, tem uma leitura crítica, uma leitura reflexiva, ele vai ter uma produção textual em que vai aparecer essa reflexão. Porque o que nós queremos? Nós queremos formar leitores críticos, leitores que leiam o mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo e que consigam se posicionar. E é isso que o Enem quer, é isso que qualquer vestibular quer, né? Um ser pensante, um ser que consiga se colocar no mundo para fazer, quem sabe, uma transformação ou alguma coisa. Nós temos um circuito que na segunda edição, né, eles escrevem muitos textos, às vezes os textos são de 15 em 15 dias, né, mas eles não param de escrever textos na disciplina de redação, é concomitante, né, eles escrevem os textos para a disciplina e também eles escrevem os textos do circuito. E isso vai acontecendo concomitantemente com a aula. Na terceira série, a Mariane trabalha com redação e eu trabalho com língua portuguesa, né? E a gente faz esse trabalho, então, em conjunto, né? Com total apoio da direção. E de 15 em 15 dias, a gente larga, entre aspas, né, um texto, uma proposta de produção de algo expressivo, algo que esteja acontecendo, um problema ou, enfim, uma questão atual, né? Algo que, enfim, provoque uma reflexão. Certo. E eles são convidados a escrever, né? Eles entregam esse texto, eles têm um prazo determinado para entregar esse texto é corrigido pelas professoras do circuito, né? E eles vão passando por etapas, né? Vão vindo etapas. Primeiro, no primeiro momento, todos os alunos escrevem, né? Certo. E aí, depois, alguns alunos que tiraram uma menção maior ou que se sobressaíram, continuam no circuito, né? E daí, por exemplo, uma estimativa, nós tínhamos 80 alunos, aí foram 40, depois nós ficamos com 20, até ficar com os 10 finalistas. No momento em que a gente ficou com os 10 finalistas, aí nós criamos uma comissão especial
para a correção dessas redações, né? Perfeito. Até para ficar um processo extremamente tranquilo, né? E essa última etapa daí, tem um dia, eu estou falando porque eu não estou muito a par do processo, tem um dia lá onde eles sentam e na frente dessas 10 pessoas vão escrever, na hora ali, como é que funciona essa última etapa? Não, eles não escrevem na hora, tá? Sim. Eles têm a possibilidade, só que aí eles não têm mais 15 dias, eles têm uma semana, tá? Mas eles escrevem mais que um texto, para nos apresentar o texto. Certo. Esses textos são recolhidos e entregues à comissão, e a comissão é que faz essa avaliação para tirar os 3 primeiros lugares, os 3 Perfeito. finalistas. Nosso tempo é muito rápido, então a gente vai fazer um intervalinho, tá? E depois a gente continua o nosso bate-papo. Então nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui um pouquinho falando sobre os 30 anos do colégio da Escola Integrado aqui de Passo Fundo. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos falando sobre os 30 anos da Escola Integrado aqui de Passo Fundo. E conversávamos no primeiro bloco sobre os projetos maravilhosos que temos nessa escola e a Roberta nos contava sobre o circuito de produção textual. Me conta um pouquinho, Roberta, tu nos disseste antes que é o segundo ano, né? Terceiro. Me conta assim... o segundo ano do circuito. Isso. Me conta assim, como é que foi esse ano, assim, me fala dos vencedores, como é que é o orgulho desses meninos e meninas de estarem sendo agraciados com um prêmio tão bacana, me fala um pouquinho nesse sentido. Na verdade, a noite de premiação é uma noite de festa, é uma noite das artes, porque lá não tem só a premiação e a chamada desses alunos vencedores, né? É toda uma programação que envolve dança, que envolve arte, que envolve cultura, envolve teatro, envolve coisas que nós precisamos ter no nosso dia a dia e que nós precisamos que os nossos alunos gostem disso, que os nossos alunos apreciem isso. E esse ano nós fizemos, né, a segunda edição e a premiação foi lá na Universidade de Passo Fundo, lá no centro de eventos. Certo. Os nossos 3 vencedores, o primeiro lugar foi o nosso aluno do terceiro ano, Alberto Rebonato. Segundo lugar, a Luísa De Rocco e o terceiro lugar, a Laura Silveira. Mas eles, obviamente, não sabem, né, desse resultado. E os textos deles são lidos na hora. Então aquilo gera uma apreensão e ao mesmo tempo uma emoção, porque eles ficam olhando um para o outro para ver, meu Deus, de quem é esse texto? Eu falei sobre isso, mas eu também falei. Então é um momento muito emocionante, é uma realização de um trabalho de um ano inteiro, porque a gente começa no início do ano, Sem né? dúvida. E culmina nesse espetáculo das artes. E como é que é o envolvimento desses alunos? Eles compraram a ideia? É um projeto que de fato, porque a gente sabe do projeto de cinema, é uma ideia, já é tradição do integrado, né? Não se pensa o integrado sem o projeto de cinema. No caso do circuito textual, os alunos, eles compraram essa ideia? Tu acha que teremos mais edições daqui para frente? Com certeza nós teremos mais edições, mas sempre quando você faz uma proposta nova, alguns medos surgem, né? Então no começo parece que os alunos estavam um pouco acanhados em abraçar a ideia, né? Mas eu acho que com conversa, mostrando para eles que seria uma coisa legal, né? Que eles aprenderiam com isso, que isso não serviria só para algo dentro da escola, mas é para a vida deles, toda, porque né? eles vão ler e escrever a vida inteira. Eu acho que eles se convenceram, né, dessa importância e com certeza nós vamos continuar com a ajuda e com o auxílio da direção com esse circuito. Se tornar uma tradição, né? Com certeza, esperamos chegar ao 12º como...
Esse tipo de projeto, ele se torna ainda mais bonito quando tem uma culminância, né, Mariane? E esse projeto teve um dia onde, como a Roberta já relatou, um dia onde foi entregue a premiação. Me fala especificamente da magia desse dia, como é que aconteceu? Foi um dia incrível, os alunos esperam muito por esse momento. Eles o ano inteiro se preparam com os diversos textos que produzem, das temáticas diferentes que eles produzem, e aquele momento é muito esperado. Eles gostam de ser premiados e reconhecidos por sua escrita, por sua produção. Então, é um momento em que toda a turma vai, as 2 turmas, né, da terceira série foram, chamaram as famílias, então há todo o envolvimento da comunidade também com esse evento. E como a Robertinha comentava antes, a questão de ler o texto premiado, para eles é muito emocionante. A gente começa a acompanhar e eles observando assim a leitura e procurando quem que seria aquele vencedor, é muito emocionante. Os 3 finalistas, esses 3 textos são lidos na hora. E os 3 vencedores. Os 3 vencedores. Isso, porque mas são 10 finalistas. Enquanto está sendo lido, eles não sabem quem é o vencedor. Não. Nós convidamos algumas pessoas, né? Esse ano foi o Banda de Letras que fez a leitura. E eles ficam ouvindo aquele texto, se reconhecendo nas palavras. Até no primeiro lugar a gente começa pela leitura do terceiro, depois do segundo e o primeiro. O menino, né, o Alberto, que ouviu e teve o seu texto premiado em primeiro lugar, nas primeiras palavras ele já se reconheceu naquela escrita. Ele já viu que era ele. Ele já percebeu. E foi muito emocionante, porque ele começou a chorar, a se emocionar muito. Imagina, né? É algo que culmina, né, com o final de uma jornada de 3 anos com uma festa tão bonita como essa. Me diga uma coisa assim, existe dentro dessa, não diria competição, mas desse processo todo, assim, os 3 finalistas, eles conseguem ao mesmo tempo fazer uma transposição desse conhecimento para a sala de aula? Como é que é o depois disso, né? Depois de receber esse prêmio, como é que tu sente eles? Porque isso é importante, né? O sentimento que eles trazem depois de ter recebido um prêmio. Como é que tu sente isso com relação a eles? Não é só uma questão de depois, né? É todo um processo. O circuito, ele é infinito, né? A gente não consegue pensar apenas no resultado. Mas o quanto eles cresceram, né, durante esse processo. É visível e eles comentam o quanto eles são diferentes, né? A Robertinha foi professora de redação deles na primeira série, eu na segunda e na terceira, e é inevitável fazer essa comparação, né? Do crescimento pessoal, do crescimento como sujeito reflexivo e pensante que eles tiveram. E eles percebem isso. Eles se sentem assim, Sim, né? Se sentem valorizados. Vamos conversar, vamos voltar aqui para Nara Marley, e me conta um pouquinho mais sobre o projeto do cinema. A gente estava conversando antes no primeiro bloco e tu me contou quando começou todo o processo de 12 anos, né, de trabalho, mas eu quero saber um pouquinho desse ano, Nara. O que aconteceu, como é que foi, quantas obras foram filmadas, quem foi o vencedor? Me fala um pouquinho do ano de 2019. Isso, nós tivemos mais uma vez como vencedor um curta de língua estrangeira. Certo. Eu digo mais uma vez porque desde que a proposta abriu para a língua estrangeira, o primeiro ano inclusive, já fazem 4 anos que temos a língua estrangeira, o primeiro ano um curta em língua inglesa venceu. Depois nós tivemos um outro ano novamente com um curta em língua inglesa. Ou seja, nossos alunos são falantes, eles conseguem demonstrar isso, né? Porque uma coisa é você ser falante, a outra é você se propor a gravar um audiovisual em língua estrangeira. Sem dúvida. Né? Então, e fazer uma encenação com isso, né? Correto, porque estão em performance, né? E esse ano foi pela primeira vez que foi agraciado com o prêmio de primeiro lugar o curta em língua espanhola. Como é que é o nome do filme? Las Ruínas Circulares. É uma obra de quem? É baseado no conto de Borges. De Borges? De Borges. Muito A professora Mariane. Influência da professora Mariane. Que na verdade nós somos todas a equipe da área das linguagens que produzimos as listas em conjunto. E foi sugestão da Mariane. E as professoras da língua espanhola abraçam com esse texto, os de língua inglesa oferecem as listas de língua e a gente faz uma conversa e um casamento. Eles recebem no mesmo bloco de leituras sugestões em inglês, em espanhol e em português. Eu tenho uma curiosidade, porque quando tu te propõe a fazer uma obra, uma encenação em uma língua estrangeira, que não é a tua língua nativa, obviamente que além do texto em si, existe aquela questão da qualidade da língua, né? Do uso da língua.
Há algum critério que avalie se ele falou bem o espanhol, se não falou? Existe dentro dos critérios, existe essa avaliação com relação ao uso adequado da língua? Na verdade, o nosso maior prêmio é o engajamento deles. E eles são avaliados dentro dos componentes curriculares da área de linguagem, porque eles se envolvem, nesse ano foi desde maio, né? Mas sim, eles são avaliados, de fato, na verdade, né? A avaliação pedagógica acontece nesses componentes e um dos critérios é o uso da linguagem. Uso da linguagem. É o uso da linguagem. Mas eu sei também que a festa, até porque eu já participei de várias das festas, ela é um modelo mais ou menos parecido com o Oscar, né? Sim, é o nosso Oscar. É o Oscar do integrado. E tem vários prêmios, várias categorias. Então ganhou o melhor filme esse em espanhol. Correto. E quem foi o melhor ator e a melhor atriz? Nós tivemos esse ano 9 curtas. Foi inclusive uma coisa nova para nós também. Nós tínhamos 3 turmas de segundos anos, cada um com 3, curtas, né? 107 estudantes envolvidos. A gente estávamos fazendo um espetáculo com 107 artistas. E dentro desses 9 títulos, vários deles receberam premiações diferentes. Né? Nós tivemos melhor atriz coadjuvante do curta O Caso do Vestido, que é baseado num poema do Drummond. Então, na verdade, são oferecidos textos de forma bem variada. Bem variados, né? Tem poemas de Carlos Drummond de Andrade, às vezes tem romances, né, como já aconteceu com o vencedor de língua inglesa, né? Que foi em 1984, né? Nós tivemos a melhor atriz e a melhor atriz coadjuvante, os dois do Caso do Vestido. Né? Daí nós tivemos o melhor ator do conto, o melhor ator coadjuvante foi dos Irmãos Dagobert. E o melhor ator foi... agora esqueci qual que é, me ajuda. Isso, do Homem que Sabia Javanês, o Roberto Bordin, isso, do Homem que sabia Javanês. Então nós tivemos Lima Barreto, tivemos João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Borges, nós tivemos uma galeria de títulos assim de respeito, né, para eles se desafiarem e produzirem. E as produções são de altíssima qualidade, né? São de altíssima. Em termos de qualidade técnica, né? Eu tive o prazer de participar, como eu disse, de participar de alguns. E a qualidade, ela é de fato, salta aos olhos, né, Joneiro? Joneiro, você deve estar muito orgulhoso disso tudo, né, de ter uma escola com tantos projetos dessa qualidade. Me fala um pouquinho da realidade hoje do integrado e o que o integrado está pensando agora para um futuro. Qual é a perspectiva da escola de ensino médio integrado, tendo em vista todo o contexto que nós vivemos hoje em termos de sociedade? Bem, o integrado tem outros tantos projetos, né? Além dos que foram apresentados hoje, nós temos mais 2 grandes eventos, que é a Mostra do Conhecimento, realizada pelos alunos da primeira série, e tem a Semana de Formação Integrada, que nós nos orgulhamos muito dela, porque é uma semana inteira onde nós paramos para refletir a formação humana. Ela não é uma semana científica, mas ela é uma semana para alimentar a nossa existência enquanto ser. E é um evento também muito bonito. Eu me lembro assim, esse ano, acho que as gurias vão de lembrar, a terceira série fez um espetáculo em um dia que penso que foi pouco para que as pessoas pudessem aproveitar a criatividade. Uma coisa muito linda. E a gente espera que... A gente já está, inclusive, nós estamos pensando em fazer esse momento o dia todo, porque ele demora muito para organizar, né? Sim. Enfim. Bem, nós temos grandes desafios, né, José Eduardo? Um deles é o novo ensino médio, em que no próximo ano, 2020, nós vamos estar planejando e estruturando a organização curricular. De acordo com a nova proposta do ensino. Para que 2021, no integrado, nós já iniciaremos né, com o novo ensino médio. Bem, então os desafios são grandes, sim, porque nós temos, além da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, nós temos os itinerários formativos. Mas nós também temos vantagens. Uma das vantagens é que nós estamos inseridos em uma instituição de ensino superior chamada Universidade de Passo Fundo, que tem 51 anos e que tem
muitos cursos para que a gente possa fazer uma comunicação, né, entre os alunos do ensino médio e os alunos acadêmicos, enfim. Talvez aqui também vale a pena comentar, nós somos a única instituição que nós temos alunos no PIBIC e no PAIDEX Júnior. Alunos do 2º e 3º ano que estão nos projetos de pesquisa e extensão da Universidade de Passo Fundo. Nos cursos de mestrado lá, e doutorado. Então, né? Assim, eles estão inseridos no universo completamente acadêmico. Esse é um diferencial da escola. Bem, os diferenciais são todos, mas eu agrego dois, que eu penso que é bem interessante. Nós somos a única escola particular com plano de carreira para os professores. E isso é de extrema importância para que os nossos docentes, para que nós, professores, busquemos as nossas formações, ou seja, nos alimentar enquanto docente para poder transmitir aos nossos alunos. Então, isso é importante, era um sonho da nossa instituição que nós conseguimos, na minha gestão, ser aprovado. E uma leitura que talvez, não sei se é de todos, mas é minha. E provavelmente os colegas já devem ter ouvido falar. Os nossos alunos amam o integrado. Então eu sempre falo que onde há felicidade há processo, onde há felicidade há aprendizagem. E nesse processo os alunos querem estar na escola, eles têm desejo por estar na escola. E esse desejo de estar na escola é que faz toda a diferença e que nos traz os resultados de 6 vezes em primeiro lugar no Enem, inclusive em 2018. E nos demais anos a escola em segundo, aí sempre se revezando com as demais instituições de ensino. Perfeito. E a gente já está terminando o programa, né? Sempre é muito rápido o nosso espaço, mas eu não posso terminar antes que a Nara me fale da indicação para o prêmio RBS do Festival de Cinema. Fala um pouquinho, bem rapidinho, né? Isso, esse ano a gente teve 2 reconhecimentos importantes. Na verdade, o festival saiu da escola e participou do festival escolar municipal, então ele já se envolveu com outras escolas do município, e tivemos um reconhecimento estadual. Nós tivemos o nosso projeto indicado como um dos 10 finalistas do 7º Prêmio RBS Educação. Que maravilha, dentre 238 outros projetos. 10 foram das escolas públicas e 10 das escolas privadas. E já saiu o resultado ainda não? Sim, saiu o resultado. Nós ficamos entre os 10, né? Tivemos uma escola de Porto Alegre. Imagina isso num universo de 200 e poucos projetos, isso é uma grande vitória para a instituição. Bom, infelizmente nós temos que encerrar o programa e eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora Roberta Costella. Então, obrigado, Roberta, pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Professora Mariane Rocha, que também esteve aqui conosco. Obrigado, Mariane. Pelo espaço, obrigada. A Nara Marley, obrigado, Nara, pela presença. Obrigada. E o professor Joanir, muito obrigado, Joanir, pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E eu agradeço a você, telespectador, pela paciência, por ter nos acompanhado, e convido a todos que fiquem aqui conosco na TV Câmara, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.